listos? Ustedes já estão expert para interpretar mi portunhol. Já sabe o que eu quero falar antes que eu hablo. Estão perfeitos, meu. Estão melhores para compreender do que eu para falar. Podemos começar? Estão todos listos? Aí, tranquilos? Então, vamos começar. Por la mañana hablamos que Dios quiere restaurar la iglesia. La verdad es que Dios quiere edificar la iglesia, pero como no edificamos bien, mucha cosa pasó en 2000 años y ahora necesita restaurar la edificación que hicimos, ¿no? Entonces estamos en este proceso. Una pena que no vamos a tener mucho tiempo, porque sería muy interesante hacer una línea de tiempo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero para esto demoraríamos unas 3 horas acá, para ser rápido. ¿Por qué pienso que esto es importante? Para podermos compreender bien las cosas, que desde el principio Dios tiene un propósito. Dios crió a nosotros con un propósito. Dios quería ter hijos. Dios quería ter una familia. Quería ter hijos. Esto no cambió. Hasta ahora no cambió nada. Dios sigue. Y cuando vamos pasando por todo el Viejo Testamento hasta chegar em Jesus, nós podemos perceber esto, que Deus não ha cambiado su propósito. Quando Deus criou Adão e Eva e falou que eles se multiplicassem para llenar a terra, Ele queria ter muitos hijos, pero el hombre pecou. El pecado entrou aí. E o pecado trajo uma complicação para o processo. E por isso, todo passou, todo o Viejo Testamento, quando miramos, vamos poder compreender as coisas. As coisas que estão escritas, relatadas no Viejo Testamento, são para nós, para que nós podamos compreender a história, poder compreender o processo e a revelação do que Deus quer. Então, necessitamos conhecer bem toda esta história. O pecado hizo uma separação entre o homem e Deus. Pero Deus não se conformou com isto, porque Deus tem um propósito. Ele queria ter hijos. Imagínate se eu proponer a uma pareja acá, por exemplo, mira, tu queres ter um hijo, quando ele nascer, dame, que eu vou levar para lejos de você. Não, a pessoa não iba a querer esto. ¿Por quê? Porque nós queremos ter hijos para estar com ele, para desfrutar, para ter relacionamento, comunhão. Não é assim? Os papás acá sabem disto. Deus puso esto em nosso coração para que podamos compreender su próprio coração. Era o que Ele quer, ter hijos. Pero el pecado hizo esta separación. Entonces perdió el sentido para Dios de tener hijos. Dios tiene que hacer algo para restaurar esto, el relacionamiento del hombre con Dios. El texto que habla de esto es Isaías 59, 2, 1 y 2, que habla que nuestras iniquidades, nuestros pecados, encobren el rostro de Dios de nosotros e impide que Él nos ouça, nos escuche por causa de nuestras iniquidades.
Entonces, para Dios no hacía más sentido tener hijos si no puede relacionar con Él. Y la historia habla isso. Después Dios va a buscar a Noé, va a buscar a Abraham y así por delante. Pero no tenemos tiempo, yo quiero saltar en la historia para el desierto con Moisés. Cuando Dios sacó el pueblo del Egipto, Él habló a Moisés que hiciera un tabernáculo. ¿Por qué Dios habló a Moisés que hiciera un tabernáculo? Porque Dios quería estar con su pueblo. Y Dios habló tres cosas para Moisés. Dios dio a Moisés tres cosas. Dios dio instrucciones claras. Éxodo 25 en diante, todo un largo texto, Dios está hablando con Moisés cada detalle de la construcción del tabernáculo. Las medidas, las argolas, ¿cómo habla argola? Argollas, todos los detalles, los colores, o que iba a ser de madera, o que iba a ser de oro, cada cosa. Dios habla todos los detalles para Moisés. Todas las instrucciones muy claritas. Esta es la primera cosa que Dios ha dado a Moisés para la construcción del tabernáculo. La segunda cosa, Dios dio su espíritu de sabiduría. Éxodo 31, 1 a 6. Habla que Dios llenó a Bezalel de su espíritu. Dio sabiduría a este hombre para él construir este tabernáculo, para él coordenar y hacer cosas, detalles. Tenía que hacer querubín, tenía que hacer mesas, tenía que hacer muchas cosas de madera, de oro, de bronce, de plata y todo. Y Dios dio su espíritu de sabiduría puso en este hombre para que él juntase a la gente y pudiera edificar el tabernáculo. Y la tercera cosa que Dios ha dado, Dios dio un modelo. Éxodo 25, 9, habla que Dios habló así con Moisés. Haga todo según el modelo que te mostré, el monte. E aí vamos ver isto várias vezes, porque versículo 9 habla isso, versículo 40, 25, 40 e Êxodo 26, 30. Todos hablam a mesma coisa. E também em Hechos, quando Esteban está falando aí, ele habla que Deus falou isto a Moisés, que hiciese tudo segundo o modelo que mostrou o monte. Então, imaginamos que Deus deu todas as instruções claras, deu seu espírito de sabedoria, e mostrou a Moisés o tabernáculo já terminado. Não sabemos como passou isto. Quizá Moisés teve uma visão, o monte, e mirou o tabernáculo. Quizá Moisés entrou no tabernáculo assim, virtual, e mirou todos os detalhes do tabernáculo. Não sabemos como. Pero a verdade é que Deus mostrou para Moisés um modelo. Quero que haga assim. Como? 3D. Mostra o tabernáculo para eles. O modelo. Não está assim tão rápido como Deus isso, pero já vem. Está tão perfeito. Assim era o campamento de Israel. Eles tinham 12 tribos e se dividiam 3 el norte, 3 el sul, 3 este e oeste. E o tabernáculo quedava no meio, porque Deus queria habitar no meio de seu povo. E Deus mandou que Moisés hicesse um tabernáculo desmontável.
porque el pueblo no estaba ahí parado, ele iba a seguir. Entonces, cuando ellos iban a seguir, ellos tenían que... Oh, verdade. Graças. Minha ajudadora idônea. 3, 3, 3, 3. Já. E el tabernáculo acá. Entonces, el pueblo no tenían casas, ellos tenían carpas, ¿no? Tendas, carpas. Entonces Dios habló para Moisés hacer también una carpa para él, para que él pudiera seguir viaje junto con su pueblo. Dios quería esto. Y cuando Dios habló de esto, Dios también escogió una de las tribus, la tribu de Leví, escogió un hombre para ser el jefe de los sacerdotes, para que los sacerdotes cuidasen de todo que estaba relacionado con el tabernáculo. Entonces tenía una tribu de sacerdotes, que era el sacerdocio de Dios, donde ellos cuidaban de las cosas de Dios. Ellos que limpiaban, ellos que prendían fuego, las ofrendas, prendía la lámpara, el candelabro, ¿cómo se llama? Candelabro. Ellos cuidaban de todo, y cuando iba a arrancar para partir, ellos desmontaban todo, llevaban todo. Solamente ellos podían hacer esto. Fueron separados por Dios para cuidar de las cosas de Dios. Las otras 11 tribus tenían sus vidas, el campo, el ganado, las ovejas, pero estos no, estos tenían que cuidar de las cosas de Dios solamente. Eran los sacerdotes. Y tenía que era el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, que era Aarón, hermano de Moisés. Y así está. Y Dios hizo una promesa. Éxodo 19, 5 y 6. Dios hizo una promesa que si ellos fuesen fiel y guardar la alianza, el pacto que tenían con Dios, Dios haría que todos fueran sacerdotes. Esto es una promesa que Dios hizo, que todos vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Eso fue una promesa que Dios hizo. La verdad que cuando Dios escogió a Aarón, tuvo problema. Es igual que la iglesia. Cuando llamamos un para hacer el liderazgo, el otro, ¿por qué yo no me llamó a mí? Oh, estoy acá, me llama. Es siempre así. Hasta hoy tiene este problema. Y cuando llamó a Aarón, los otros empezaron a quejar. Entonces Dios mandó a Moisés a hacer así. Hace así, Moisés. Toma estes aí que están queriendo también ser sacerdote y cada uno toma un palo, un pedazo de palo, cualquiera ahí. No necesita estar vivo, muerto, un pedazo seco de palo. Y todos ellos van a poner sus pedazos de palo en la arca. La arca es como un cofre, un baú, como un baú así. Pone todos ahí y Aarón también pone su palo. Y el día siguiente, el palo que tiver flor, este será el sacerdote. Pone el nombre en cada palo. Y el palo de Aarón fue el palo que floreció. Entonces, se terminó la discusión. Dios mismo escogió a Aarón, no fue a Moisés. Y así inició el sacerdocio. Quizá tenemos que tener un baú con palo acá, Juancho. El templo, me perdí.
Entonces esto fue, el tabernáculo fue que Dios hizo para caminar con el pueblo. Cuando el pueblo siguió, entró en la tierra prometida, y ahí quedaron, empezaron a construir sus casas. Y cuando estaban ahí construyendo sus casas, David, ¿te acuerdas? David pensó, todos estamos construyendo casas. ¿Y dónde está la casa del Señor? Entonces él quiso construir una casa para Dios. Pero él había matado mucha gente porque era un hombre guerrero. Dios habló, tú no vas a construir la casa, pero tu hijo, Salomón. Entonces él preparó todo y cuando Salomón heredó el trono, Salomón construyó el templo. La diferencia es que antes del desierto nadie tenía casa, ellos estaban peregrinando. Entonces Dios tenía un tabernáculo para peregrinar. Pero cuando entraron en la tierra, no iba más a peregrinar. Ahora podía construir una casa fija. Entonces construyeron el templo de Salomón. Y la configuración del templo era la misma del tabernáculo. Era más o menos eso acá, que ustedes miraron. Aquela parte exterior. Después la parte coberta era esta, toda a parte coberta. E acá entrava e tinha o santo lugar, o lugar santo. E depois acá tinha o velo, não é velo, é velo. E acá tinha o lugar santíssimo. E este lugar, este velo, nadie podia mirar o que tinha aqui adentro, porque acá se manifestava Deus, acá habitava Deus. Toda persona que mirasse aqui adentro morreria. O sumo sacerdote, Arão, ele uma vez por ano, ele entrava acá para sacrificar perante o Senhor em nome do povo de Deus. Pero antes, ele tinha que ver acá nesta mesa e fazer sacrifícios acá para depois entrar. Ele teria que oferecer um sacrifício por ele, para ele ser perdonado, limpiado, depois ele entrar. Se Deus não recebera o sacrifício, por exemplo, se ele oferecera um cordeiro cego, alejado, algo assim, não, como se fala? Manco, cojo, ou dolente, e Deus não ia receber, e ele entrasse, ele morreria, porque ele teria que sacrificar por ele primeiro, para depois entrar e sacrificar por el pueblo. E este velo era assim grande, e as entradas eram por acá e por acá. Não tinha entrada por el meio, porque senão a pessoa mirava o que tinha dentro e isto ia ser uma grande complicação. Quando Jesus vem, estou encurtando a história. Quando Jesus vem, ele encontra um outro templo, porque o templo de Salomão foi destruído, tem Babilônia e aí todas as coisas. Depois Neemias reconstruiu Jerusalém, Esdras também, e aí depois... Como? ¿Alguien habló algo? ¿Ah? Ok. Hasta que chegamos ao Império Romano. E quando chegamos ao Império Romano, tinha o templo de Herodes. Não era mais o templo de Salomão, havia reconstruído, pero a configuração sempre é a mesma. Então Jesus vem e tem este templo aí. E Jesus tem uma vida perfeita, irrepreensível, sem pecado. E Jesus então oferece sua própria vida a Deus por los hombres. Não mais uma oferenda acá, uma vez por ano, para perdonar as pessoas, porque acá era um animal. E não foi um animal quem pecou,
Quem pecou foi um homem, Adão. Pero quando Adão pecou, ele se corrompeu. Ele não servia mais para oferecer sua própria vida a Deus para pagar por seu próprio pecado, porque era diferente. E depois a descendência de Adão toda hasta nós também já nascemos com o pecado. Então Deus não recebe um sacrifício de alguém em pecado, de um animal, por exemplo, que não sirve, ou de uma pessoa que tampouco lo sirve. Então Jesus tuvo que venir como o primeiro Adão, antes del pecado. Jesus vino sem pecado e viveu acá e não pecou. E por causa del hecho de que ele não pecou, seu sacrifício foi aceito por Deus. Se ele tivera pecar, ele também não serviria. Pero como ele não pecou, ele ofereceu sua própria vida a Deus e Deus aceitou. Então Jesus pagou a deuda. Um homem perfeito pecou sem pecado. Um homem perfeito sem pecado morreu. A justiça de Deus foi hecha em Jesus e pagou a deuda que a humanidade tinha com Deus. Jesus pagou a deuda. Agora, quando Jesus morreu, por causa de esto, passou algo muito interessante. Habla que o velo se rompió de arriba para abajo. Quizás quedó un poquito abajo acá, que no rompió, para que ellos pudieran tener esta conclusión, que fue de arriba para abajo, ¿no? Quizás no rompió todo, quizás quedó ahí un pedazo pequeño, ahí sin romper, y cayó todo el piso, porque ¿cómo puede concluir esto, no? Pero acá tenía una idea del velo, ¿cómo sería el velo? Imagínate. El velo no era algo muy pequeño. El velo tenía como 18 metros de altura, casi 5 pisos de altura. Esa altura acá, muy alto. Él tenía como 9 metros, así. 9 metros así. Y ahora tenía como 12 centímetros de espesura. El velo no era como el velo de la novia, que se puede mirar a través del velo, no. El velo tenía como 12 centímetros de espesura. Era muy, muy grueso, muy grueso. Muchos hombres, si toma uno de cada ponta ahí para intentar romper con el velo no va a lograr. Son 12 centímetros de espesura. Y para romper de arriba para abajo, ¿quién podría llegar acá para hacer esto? Entonces, cuando habla en la palabra que el velo se rompió de arriba a abajo, esto fue un milagro. Esto fue algo que Dios mismo hizo, romper con el velo de arriba a abajo y romper con este velo de una vez. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rompió, el templo. Y tiene una mensaje muy importante esto, que necesitamos entender. ¿Cuál es la mensaje? Que Dios no habita más en templos hechos por manos de hombres. Dios se fue de ahí. La presencia de Dios se fue de ahí. Porque cuando ellos llegaron, estaba todo expuesto acá. Y nada murió. Todos podían mirar y no pasaba más nada. No era más el lugar santísimo, lleno de la presencia de Dios, donde quien miraba moría. No es más. Ahora es un lugar común. No tiene más
a presença de Deus aí. ¿Te acordas de la visión de Isaías, capítulo 6? Cuando él fue llamado para ser profeta, él tuvo una visión. Y la visión que tuvo él era atrás del velo. Vio el trono de Dios, vio los querubín con las asas, con 6 asas. Estaba ahí. Y cuando él miró esto, era tan real que ele falou assim: ai de mim que eu vou morrer, porque mis ojos miraram, porque todos que miravam morriam. Então, quando ele tuvo a visão, ele falou: eu sou pecador e mirei, vou morrer. Pero Deus vino e tocou em sua boca e o chamou para ser profeta. Quando Jesus morreu e subiu para os céus, ressuscitou e subiu para os céus, ele hizo uma promessa que enviaria o Espírito Santo a sua igreja, a seus discípulos, aqueles que creerem. E isto se cumpriu. ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 2, o Espírito Santo foi enviado à igreja e llenou a igreja do Espírito. E hasta hoje, nós, quando somos bautizados, quando nos arrependemos, somos bautizados, somos llenados do Espírito Santo porque somos bautizados em cuerpo. Este cuerpo é o cuerpo de Cristo. Este cuerpo é a igreja, é o templo do Espírito Santo agora. Então, não há mais o templo físico. O templo, a habitação de Deus agora é a igreja. Porque Deus, desde o princípio, queria estar com seu povo. Pero o pecado hacía separação. Então, ele podia estar aí, cerca, pero não poderia unir. Não poderia ter o espírito de ele, como tuvo Adão em princípio. E depois que o velo se rompeu, o espírito foi derramado sobre a igreja e se cumpre a promessa de Deus. ¿Te acordas de 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, povo adquirido por Deus, para que anunciéis as virtudes daquele que vos chamou de las tinieblas a su luz admirable. O texto que leemos em Éxodo de la promesa é: vós sereis sacerdotes. O texto de Pedro é: vosotros sois. Já cumpriu. A promessa já cumpriu. Não é mais sereis, é sois sacerdote. Então, aí temos uma grande diferença, um grande milagre passou. Nós agora somos sacerdotes de Deus, sacerdócio real, o real sacerdócio. ¿Qué hacía el sacerdocio allá? El tabernáculo, que fue escogido por Dios, cuidaba de las cosas de Dios. ¿Te acuerdas? Dios escogió para que ellos pudieran cuidar de las cosas de Dios. Esto apuntaba para la iglesia, apuntaba para nosotros. Nosotros hoy somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios en aquel tiempo escogió algunos para esto, pero no era lo que Dios quería. Dios quería que todos fueran sacerdotes, quería que todos pudieran se acercar, todos pudieran tener comunión, todos pudieran servir a Él. Y esto era una promesa que se cumpliría para la iglesia, con la iglesia, y se cumplió en nosotros. Entonces nosotros hoy somos sacerdocio real. ¿Te acuerdas que hablé más por la mañana que estamos aquí para trabajar? Fomos escogidos por Dios para cuidar de las cosas de Dios. Imagínate que allá el desierto, la tribu que
fue escogida por Dios, que no hacía nada para cuidar de las cosas de Dios, y la persona, no, yo no quiero trabajar. No, hay que desmontar el tabernáculo que vamos a salir. No, no quiero. No voy a ayudar. Imagínate. Hoy la iglesia es el sacerdocio real. Estamos acá en este mundo para servir a Dios. Este es el papel de los sacerdotes. El sumo sacerdote es Jesús, porque Él que entra en la presencia de Dios. Hebreos 10, 22, ¿te acuerdas? Entramos con intrepidez al Santo de los Santos por el nuevo y vivo camino que Él nos preparó por su sangre. Hay que entrar. Jesús, el sumo sacerdote, nos llevaba atrás de velo. Jesús nos lleva al trono del Padre. Está ahí por nosotros, intercediendo por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote que está allá y nosotros somos el sacerdocio real que estamos acá a trabajar. Necesitamos entender esto para saber nuestra responsabilidad como sacerdocio real. Esto es algo que Martín Lutero quiso resgatar en la Reforma, el sacerdocio real, pero nunca logró, porque tenía la casta sacerdotal. Y nosotros tenemos que prestar atención a esto, porque quizá tenemos también una casta sacerdotal diferente. No usamos las ropas, las cosas así, pero quizá tenemos. Y vamos a ver de esto más adelante. Una cosa, para construir un tabernáculo pasajero, un tabernáculo terreno que iba a desaparecer con el tiempo, Dios dio 3 cosas: instrucciones claras, espíritu de sabiduría y un modelo. Ahora llamó a nosotros para construir su iglesia, su tabernáculo. El tabernáculo es su habitación. La palabra tabernáculo significa habitación. La palabra cuando habla en Juan, Evangelio San Juan, cuando habla así, Juan 1:14, si no me engano, si no estoy equivocado, San Juan 1:14 habla que el verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Esta palabra habitar es tabernacular. El verbo vino tabernacular con nosotros. Entonces, habitación es tabernáculo. Entonces, para construir su iglesia que es su habitación, que es un tabernáculo eterno, es un tabernáculo que no va a pasar, que es un tabernáculo que va por toda la eternidad. ¿Será que Dios habla así, hace como quiera? Era un tabernáculo que iba a pasar, terreno. Dio todos detalles, espíritu y sabiduría. Mostró el modelo para edificar la iglesia, para construir la iglesia. Dios hizo lo mismo. Dio 3 cosas, direcciones claras. Todo clarito tenemos en el Nuevo Testamento, todas las direcciones, todos los detalles. Dio su espíritu, derramó su espíritu sobre toda la iglesia, para que pudiésemos tener dones, pudiésemos tener gracia, sabiduría, intrepidez, para que pudiéramos edificar su iglesia. Derramó su propio espíritu sobre nosotros y también nos mostró un modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesús es el modelo. Usted puede pensar así, pero los apóstoles vieron el modelo.
nosotros não vimos. Pero como podemos mirar o modelo hoje? A Escritura nos traje o modelo. Aqueles que miraram o modelo, escreveram, hablaram de ele, deram testemunho de ele. E quando leemos o Novo Testamento, podemos mirar o modelo. O Espírito de Deus nos hace compreender o modelo, ter revelação do modelo, e podemos buscar fazer tudo conforme o modelo que Ele nos mostrou, que é Jesus. Amém? Estamos acá para edificar um tabernáculo eterno. Agora, Deus hizo de nós todos sacerdotes para trabalhar. Quando estava o tempo de Moisés, ele deu a ordem a Moisés, as instruções, mostrou o modelo, pero deu espírito de sabedoria para um homem, para que este homem pudesse chamar a los outros e edificar. Muitas pessoas trabalharam aí. Não foi solamente Moisés, Arão e Bezalel, este homem. A gente trabalhou. E nós somos a gente que vamos edificar a igreja. Nós somos duas coisas. Nós somos os trabalhadores e nós somos o material. A palavra de Deus habla que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Nós somos o tabernáculo. Nós somos parte do tabernáculo. Temos que estar aí ubicados, o corpo, o edifício, na igreja, porque solamente nós juntos que vamos expressar melhor a igreja, o corpo de Cristo. Vamos expressar melhor o modelo. Solos não vamos expressar a Cristo. Há que estar juntos, porque é como um rompecabezas. Cada um acá é uma peça de rompecabezas. E quando nos juntamos, mostramos a verdadeira imagem de Jesus. Esto que é nosso desafio, revelar Cristo ao mundo, edificar a morada de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Está clarito aí? Estou tentando correr. Agora, quizás você está desde a manhã pensando que não ha hecho nada, ou que não pode fazer nada, não sei como estão pensando aí. O que estão pensando? Está todo mundo trabalhando, não é nenhuma novidade que estamos falando aqui. Todo mundo cansado de trabalhar, muito trabalho, gastando sua vida com o Senhor e com as coisas de Deus, assim que estão, não. Quizá estão necessitando aí melhorar, quizá necessitam fé, necessitam coragem. Eu queria mirar com vocês uma parábola. Quizás não necessitamos ler. Se necessitar ler, tu pode pôr aí Mateus 25. Busca aí e põe por mim, por favor. Não combinei com ele isto. 14 a 20. Mateus 25, 14 a 20. A parábola de los talentos. Todos conhecem? Há alguém que não sabe que estamos falando? Parábola de los talentos. Todos sabem? Todos conhecem? Oh, maravilha, maravilha. A parábola de los talentos, temos que aprender com ela. A parábola de los talentos habla que Deus, o homem ha dado talentos às pessoas. A uno deu 5 talentos, a outro deu
2 talentos, a otro 1 talento. ¿De acuerdo? Que es así. E tem toda a história. O que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, o que ganhou 1 quedou com medo do Senhor, que era muito rígido, rigoroso, aí exigente, e não hizo nada com o talento e lo guardou. Quando o homem volvió, ele lo devolvió el talento. Y el hombre no se agradó de esto porque él no hizo nada con su talento y lo sacó el talento y dio al otro que tenía más. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Es esto mismo? ¿Está bien? Vamos a aprender algunas cosas con esta parábola. La primera cosa que gostaria mencionar es que todos receberam pelo menos 1. Amém? Todos receberam pelo menos 1 talento. Nadie quedou sem talento. Todos receberam 1, pelo menos. Se não foi 5, se não foi 2, foi 1, pelo menos. Talento é a medida de graça que Deus ha dado a nós para trabalhar para Ele, para produzir para Ele. É o que Ele dá a nós para nós desenvolvermos, para multiplicar isto. Ele não quer retorno de esto. Ele quer que eu use esto para produzir para Ele, para dar fruto, para quando Ele volve, tenho para apresentar o que hizo com mis talentos. Então, esta medida de graça, Deus ha dado para todos, pelo menos uma medida de graça. Amém? 1. Nadie quedou com 0, nadie. Todos têm pelo menos 1. A outra coisa que gostaria de mencionar é que não recebimos todos iguales. Unos receberam mais, outros receberam menos. E Deus hizo isso conforme quiso, de acordo com sua sabedoria. Ele deu mais para um e menos para outro. Isso é importante saber, porque quando não nos damos conta de esto, começamos a competir com outro. A vezes queremos hacer lo mismo que el otro hace, pero no tenemos gracia para hacer. No recibimos. ¿Cómo vamos a hacer si no recibimos? 15. Sí, exactamente. Entonces, es importante saber, porque a veces personas quedan frustradas porque não logran hacer como el otro hace. Pero la verdad es que Dios no va a cobrar de aquela persona que dio 1 talento, no va a cobrar como si tuviera dado 5. Quem recibió 5 va a ser más cobrado. Quem recibió 1 va a ser menos cobrado. Ser cobrado proporcional. Entonces nosotros no tenemos que hacer el mejor de todo. Tenemos que hacer el mejor de nosotros mismos. Si yo tengo un talento para hacer, yo voy a dar mi mejor con 1 talento y voy a hacer o que tengo capacidad para hacer, gracia para hacer. Entonces es importante porque cuando no tenemos entendimiento de estas cosas, hace mucha confusión en la iglesia. Unos queriendo hacer la cosa que el otro hace. Entonces es importante saber que si el otro ahí está haciendo mucha cosa, Dios ha dado mucha gracia para él. No se preocupe con él, se preocupe con usted. O que você está oferecendo ao Senhor, o serviço que você está oferecendo ao Senhor.
pelo menos um talento tiene, algo tiene que oferecer, algum serviço tiene que hacer, algum fruto tiene que dar, porque todos recebemos pelo menos um, pero não recebemos a mesma medida cada um, é diferente. Então, importante saber disso, cada um trabalha seu próprio talento e não mira o outro. Competência, envidia, coisas deste tipo, sale de nosso caminho. Como? Não, vou fazer esta pergunta no final. Primeiro vamos fazer uma matemática. Vocês são bons de matemática, os universitários? Imaginemos uma igreja com 500 pessoas. Tem 3 pastores. Cada um recebeu 5 talentos. Quantos talentos tem? São bons de matemática. Tem 25 líderes, cooperadores. Cada um recebeu 2 talentos. Quantos temos? 50. E temos 500 discípulos, cada um só recebeu 1 cada um. Quantos talentos temos? ¿Dónde está a força da igreja? Acá está a força da igreja, hermanos. É importante, muito importante entender esto, porque como detectamos se todavia não restauramos o sacerdócio? Como detectamos que temos todavia em meio de nós a casta sacerdotal? Como detectamos isto? Quando a força está solamente acá, 65. Só estes trabalham, 65. Há 500 esperando que estes prediquem, que estes orem, ajunem, leiam a palavra, hacen discípulos. Solamente estes vão trabalhar. E estes acá, que hacen? Que hacen na igreja? Se não restaurarmos o sacerdócio, não podemos começar nada, nenhuma restauração. Não podemos começar nada, não vai edificar a igreja, porque só temos poucos trabalhando. Poucos trabalhando. Então é importante que cada sacerdote, aunque haja recebido solamente um talento, ponha por obra. Há que trabalhar, porque aí sim tem a força da igreja. A graça de Deus vai se manifestar a través de cada de nós e não a través de los pastores ou los líderes. A igreja está ao revés. A força da igreja, quando miramos aí que estamos falando do contexto religioso, dos cristianos, tu tens um pastor com uma igreja de 10,000. Ele predica, ele hace, ele todo. Só ele que ensina, todo em torno de um templo. Há que todo ir para aquele local, porque aquele local tem já alguns líderes que têm a escola dominical, que ensina, que hace. Não, está todo errado. Há que restaurar o sacerdócio real de todos os santos. Cada tem que dar sua justa cooperação. Solamente assim temos uma igreja fuerte que vai trabalhar para Deus. A força da igreja está acá. Mira as construções de las pirâmides, como era. Tinha algum engenheiro aí e milhões de pessoas para levar as pedras. Há que fazer isto. Esta é a força da igreja, o sacerdócio real de cada um. Todos têm que trabalhar. Se não é assim, não restauramos nada todavía. Não há como. ¿Por quê? Porque nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Há que poner estes líderes acá
no tiene que hacer el trabajo de 100 hombres. Ellos tienen que coordenar, equipar, movilizar 100 homens para trabajar. El liderazgo de la iglesia hay que hacer su papel que recibió de Dios, pero hay que movilizar la iglesia, poner cada uno en su debido lugar para que ellos trabajen, para que la iglesia sea edificada. Si no hacemos esto, no va a ser. La edificación de la iglesia depende de cada uno de nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos la morada del Señor. Nosotros recibimos la gracia de Dios. Dios nos dio la gracia de esses 500 acá no están aquí. Dios nos dio a ellos. Muchas veces puede pensar, él tiene 5. Sí, pero falta mucho. Falta mucho. 5 no es nada. 5 es solamente para hacer un servicio que Dios ha llamado estes para hacer, pero no es lo que es necesario para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia es necesario muchos talentos, mucha gracia de Dios. Y estos hombres juntos no tienen esto. Necesitan de todos para expresarnos a Dios. Amém? ¿Qué piensas? ¿Restauramos el sacerdocio o tenemos casta sacerdotal por acá? Hay una casta sacerdotal para acá, con algunos pocos ahí, 10 trabajando y nosotros esperando, querendo receber, quejando, cobrando. Hay más senhores do que servos acá. ¿Cómo está la cosa? Hay más personas para exigir, apontar errores, cobrar, quejar. ¿Cómo estamos? Hoy son todos trabajadores. Si somos trabajadores, no hay tiempo para quejar, no hay tiempo para hacer críticas, no hay tiempo. Hay para evaluar, para corregir, sí hay. Pero con el propósito de trabajar, voluntariando para ser parte, ¿no? Cuando están todos quejando, cuando están todos ahí apuntando el dedo, ahí está el problema. Quien trabaja no da trabajo. Quien no trabaja, da trabajo para quien trabaja. Es un problema. Temos mais 2 horas? Pode sacar aí, homem. Eles já entenderam, homem. Pode sacar que eles já entenderam. Já hicieron a matemática. É tudo muito importante, hermanos. Temos que sair de acá cambiados nossa mente para trabalhar para Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, e deu ao homem uma mulher e falou com eles: multiplicai. Como se habla isso? Multiplicai vós. Multipliquem-se, llenem a terra. O homem pecou e dañou a coisa. Deus chamou a Noé. Noé construiu uma arca. ¿De acuerdo? Cuando salieron de arca solamente 8 personas. ¿Qué Dios habló? Y llene la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una torre alta. ¿Para qué? Para que ellos no se dispersasen. Pero Dios habló que tenía que llenar la tierra. Entonces Dios bajó ahí. Trajo esta confusión que estamos teniendo hoy aquí, que es la lengua, y los dispersó por toda la tierra. Entonces Dios está siempre apuntando para su propósito. Hizo esto con Abraham, prometió a Abraham
muchas iba a bendicer todas las familias de la tierra, muchas familias, hasta que viene Jesús y hace todo lo que hizo Él, toda su obra, baja su espíritu y da una orden. La misma orden que Dios ha dado a Adán. Ide a ser discípulos de todas las naciones, bautizando em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou com vosotros todos os dias, hasta o final dos siglos. Esta ordem de Jesus não tem diferença da ordem de Deus para Adão. É a mesma. O propósito de Deus é o mesmo. Se queremos cooperar com o propósito de Deus, há que obedecer a ordem de Jesus, porque estão todos alinhados. A ordem de Jesus apunta para o propósito. Quer cooperar com o propósito eterno de Deus? Obedece a ordem de Jesus, de ser discípulo de todas as nações, porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, há que ir por todas as nações, predicar, bautizar, ensinar a gente a ser como Jesus, a crescer na fé, alcançar a madurez, a estatura da medida de Cristo, para que Deus tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isto é o que Deus quer. Nada cambiou desde Gênesis hasta hoje. Então, é necessário entender uma coisa, que nosso trabalho como discípulos é a ser discípulos. A mente que nós hemos traído de onde viemos, como hablamos hoje por la mañana, 3 tipos de pessoas que vêm. Esta mente trajo confusão. E nós queremos estar na igreja buscando outras coisas para fazer. Não nos contentamos com a ordem de Jesus. Não estamos satisfeitos que temos que só ser discípulos. Sim, é isso que temos que fazer. Isto todo, dá muito trabalho a ser discípulo. Parece pouco, mas não. Se você vai se dedicar a uma banda evangélica, tu não vai ter tempo para ser discípulo, porque há que dedicar muito tempo para isso. Cada coisa que vai inventar para fazer, vai ser mais tempo que vai tomar de ser discípulo. A ser discípulo, há que mirar o modelo. Qual é o modelo? Como Jesus hizo? Invitou a gente para estar com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, ir para sua casa, abriu sua casa para ser discípulo. Não abriu sua casa para fazer reuniões. Abriu sua casa para ser discípulos. Não abriu sua casa para ser encontro caseiro. Não abriu sua casa para ser discipulado. Abriu sua casa para ser discípulos. Isto é importante. Parece que é igual, mas não é igual. É diferente. Jesus caminhava com seus discípulos. Seus discípulos estavam com ele. Estava junto o máximo de tempo que pudera estar. E aí estava dando a palavra do Padre. Tudo que ouviu do Padre estava dando para seus discípulos. Estava dando seu tempo. Estava ensinando seus discípulos. Depois enviou os discípulos a ser com as pessoas lo mesmo que ele hizo com os discípulos. E isto chegou hasta nós hoje. O que temos que fazer? Buscar a gente, levar para nossa casa, começar um relacionamento, proclamar, bautizar, e começar a ensinar a gente, dar a palavra para as pessoas, ensinar as pessoas a comunhão com Deus, corrigir coisas, cambiar, ajudar as pessoas a cambiar de mente. A mulher vem e não se sujeita a seu esposo. ¿Por quê? Porque traje uma mente del mundo. Não traje a mente de Cristo. Porque Cristo era Deus e
e se sujeitou. Sujeição não é inferioridade, não diminui a nadie. Jesus sujeitou, foi sujeito, hasta hoje é sujeito. E não diminuiu por isto. Então, essa é uma mentalidade do mundo, que o que está sujeito é inferior, é mais pequeno, tem menos valor. Isto é uma influência do mundo em las mentes. E aí há que cambiar, há que fazer uma metanoia, há que compreender que é uma questão funcional da família e não é que a mulher é inferior ao homem. E o esposo que não sabe tratar sua esposa com amor, com respeito, como a parte mais frágil, que não sabe dedicar a sua esposa, que é grueso, que é estúpido, como? Torpe. Há que cambiar a mente, aprender a tratar uma mulher de la perspectiva de Deus. Os padres que não sabem criar seus filhos, porque têm psicologia na mente, e estão aí, não pode pegar, que psicologia, esto. Não é o que a palavra de Deus ensina, não ensina psicologia. Há que ler provérbios, há que ler as cartas de Pablo, para saber como é a criança de hijos. Os hijos que não se sujeitam a seus padres, não sabem honrar seus padres. Há que cambiar. São rebeldes, são mundanos, desrespeitosos, negligentes, não sabem tratar seus padres como a Escritura ensina. Há que cambiar, há que obedecer aos padres, há que honrar padre e madre, sempre. Há que cambiar estas coisas simples. Isto é ser discípulo, é ajudar a gente a ter a mente de Jesus, a caminhar como Jesus, a ser modelo, ser exemplo para outros. Se não hacemos isto, não estamos sendo discípulos. Se não entramos em estas áreas de la vida de la gente, não estamos sendo discípulos. Estamos sendo grupo caseiro, estamos sendo discipulado. Porque ser discípulo é formar a gente, cambiar a gente. Pero não são nós que cambiamos. As pessoas são cambiadas por la palavra, pela revelação da palavra e por el Espírito Santo. Pero Deus escolheu trabalhar com nós. Nós somos as pessoas que temos que proclamar e predicar, e somos as pessoas que vamos edificar. Quem vai falar para mim que eu estou tratando mal minha esposa? E discipulador. Alguém vai falar, pero o Espírito Santo vai confirmar que ele está me falando da parte de Deus, que a ensinança que traje está na Escritura, é Deus que está falando. Então, empiezo a cambiar minha mente, e assim funciona. El trato unos para com os outros, como miramos ayer, relacionamento entre irmãos, perdonar. Não quero falar com ele, dá problema. Estas coisas têm que sair da igreja. Há que sair, há que perdonar, há que arreglar as situações, há que sentar e falar a verdade em amor uns com os outros, para ter unidade, sacar as diferenças, sacar todo que está impedindo a unidade da igreja, sermos família, sermos corpo, sermos uno, como Jesus quer. Esto que temos que fazer, este é nosso serviço hoje como sacerdotes. Isso temos que restaurar. Se não passa isto acá, há que restaurar, estamos perdidos. Há que passar isto, o discipulado tem que funcionar. E discipulado que funciona é assim. Um discipulado onde uns estão edificando a vida de outros. Não pode tocar em minha vida. Se não pode tocar, o que estás fazendo acá? O que vino a fazer acá? Se não quer cambiar, o que está fazendo acá? Todos traemos uma mente que necessita ser cambiada. Todos aprendemos coisas erradas que necessitam ser arregladas.
Estamos aquí para esto. La iglesia es este lugar. No es lugar de hacer fiesta, alabanza. Pode tener, pero hay un trabajo que tenemos que hacer. Estamos aquí para trabajar. Hay un servicio. Somos sacerdocio real. Un pueblo escogido, separado. Propiedad exclusiva de Dios para un servicio. El mundo, tenemos una responsabilidad y no podemos ser negligentes. Entonces acá estamos intentando hacer una visión panorámica de todo para que cada uno esté entendiendo su rol, su papel, para se ubicar en la iglesia y empezar a funcionar. Ya estamos desfasados, atrasados, muy atrasados en este proceso. Mucha gente se perdendo ahí afuera porque nosotros no estamos trabajando. Mucha gente no crece en la iglesia porque no estamos trabajando. Estamos perdidos como iglesia. ¿Haciendo qué como iglesia? Grupo casero, discipulado, confusión, problema, creando situaciones, sobrecarregando los líderes. Eso que viene a hacer la iglesia, da trabajo. No, si no trabaja, da trabajo. Hay que obedecer la orden de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y así vamos a estar cooperando con el propósito eterno de Dios. ¿Amén o no amén? Ya, el recado está dado.